Olá, amigos. Estamos iniciando a nossa palestra de hoje, pedindo a Jesus que nos ampare e proteja enquanto humanidade, para que façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Como nos disse Paulo de Tarso: Senhor, que queres que eu faça? É esta a nossa postura hoje, para buscarmos dentro dos nossos recursos aquilo que de melhor podemos fazer por nós mesmos e pelo nosso próximo. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos começar a nossa palestra de hoje com a leitura do item aberto ao acaso do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, por psicografia de Chico Xavier, com o título da lição número 74, que se chama Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados cargos públicos. Detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde, até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Quando nós buscávamos o tema desta palestra de hoje e abrimos ao acaso este livro e vemos que é uma lição muito atual, mãos limpas. Se nós formos pensar nesta pandemia mundial de Covid-19, em que nós temos que reaprender alguns hábitos e que são hábitos simples, como a higiene das mãos, cuidar do corpo físico, a doutrina espírita nos convida ao cuidado do nosso espírito também, cuidar do corpo e cuidar do espírito. E quando nesta lição Paulo nos traz essa importante contribuição sobre as mãos limpas, aqui nos fala sobre os sacrifícios que Paulo teve que fazer
na construção do homem novo em si, para que as suas mãos estivessem prontas para auxiliar na tarefa de construção do reino de Deus na terra, que é uma tarefa de todos nós. E como nós sabemos que a misericórdia divina nos auxilia e que Deus não dá privilégios a ninguém, que somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai, mas que a partir das nossas atitudes, as nossas ações e reações, sentimentos e pensamentos frente às circunstâncias que nos acontecem, é que nós vamos limpando, como nos diz a lição, metaforicamente, as nossas mãos para o trabalho. E o convite que a doutrina espírita nos traz nesses tempos em que nós passamos por um período de recolhimento das nossas casas externas, é que também façamos um recolhimento na nossa casa íntima, no nosso espírito, no nosso eu interior, para o reconhecimento das necessidades de limpeza da nossa alma. E para isso nós buscamos como tema de reflexão hoje o autodescobrimento, com base também no livro Tempo do Autoencontro, de Rossandro Klingen, que nos fala sobre a necessidade e o papel do deserto nas nossas vidas. Quando nós pensamos em um deserto, qual a imagem que nos vem à cabeça? Logo, pensamos em um mar de areia, em que nós nos viramos para um lado, para o outro, para frente, para trás, e estamos cercados de areia por todos os lados. Podemos correr, mas o cenário não muda. Não adianta querer fugir, estamos no deserto. E o mergulho na carne, ele se assemelha a uma estadia no deserto, mas esta estadia no deserto tem um objetivo: buscarmos alternativas internas de maneira que vamos desenvolver os nossos potenciais da alma para que consigamos sair dele mais fortalecidos, mais maduros e com sentimentos mais educados para experiências melhores e maiores no futuro. Até porque o nosso objetivo na Terra é a evolução. Mas quando falávamos no deserto, lembramos que durante o cristianismo, muitas das lições que temos na Bíblia, no Evangelho, elas relatam passagens pelo deserto. E Rossandro nos coloca que o deserto é a condição experiencial por excelência do cristianismo para o encontro com a divindade, que sempre nos assiste, jamais nos abandona e nunca desiste de nós. E lembramos que, por exemplo, Jesus teve uma experiência no deserto. Depois que ele saiu do Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista, o que aconteceu? Foi aquele momento em que ele teve o reconhecimento público de que ele era o Messias, o escolhido. Mas ele não ficou recolhendo os louros desse reconhecimento. Ele foi para o seu íntimo, ele foi para o deserto para buscar um aprofundamento da sua tarefa aqui na Terra,
visão espiritual. E essa experiência no deserto, assim como Jesus já nos deu o exemplo que existem momentos que nós precisamos irmos para o nosso íntimo, o nosso quarto em secreto, o nosso interior e buscarmos um fortalecimento das nossas bases para um amadurecimento emocional, nós entendemos que o deserto é um local em que nós estamos sozinhos. É a nossa consciência. Somos nós conosco mesmo. É aquele local onde nós sabemos ou buscamos aprender o que nós precisamos mudar. Quem vai ficar sabendo das nossas vitórias íntimas e das nossas derrotas, se não somente nós mesmos? E para isso, nós precisamos buscar um fortalecimento íntimo através do autoconhecimento. Todos nós temos um lado luz, um lado sombra, o ego, o self, o oásis, o deserto. Mas, na verdade, o deserto, se nós achamos que é um lugar de se perder no meio da areia, metaforicamente, muito pelo contrário. Ele é um local de se achar, de se conectar com o sagrado. Ele é um antídoto à inflação do nosso ego. Nesses momentos de pandemia que nós estamos passando e avaliando a situação atual como uma oportunidade de aprendizado para a humanidade, em que um vírus nos iguala. Não existem diferenças de idade, de sexo, de raça, de crença, de situação geográfica, situação financeira. Todos nós estamos iguais perante esta situação. O que vai nos diferenciar uns dos outros é a maneira como nós encaramos a tudo isso. E no momento em que somos obrigados a ficar, por uma questão de saúde pública, por uma questão de segurança do nosso corpo físico, em isolamento social, nós começamos a repensar o que realmente importa. Quem somos nós? Quem são aqueles que estão ao nosso lado? Será que nós estamos aproveitando esse momento de deserto em que nós temos que estar nós conosco mesmos e começarmos a reavaliar quem nós somos e ver quem nós queremos ser após passado esse período de isolamento social, de quarentena, enfim? E aí nós buscamos no Livro dos Espíritos, que nos fala então desta visita interna, deste reconhecimento de quem nós somos. Porque quando nós não vemos as situações da vida como ela realmente é, o que nós acabamos fazendo é uma negação da reflexão. E essa reflexão que nós não fazemos, ela acaba sempre que nós culpamos o outro e não assumimos a nossa parcela de responsabilidade sobre aquilo que nós precisamos modificar e amadurecer. E o que acontece na maioria das vezes é a repetição da lição, aquilo que nós não aprendemos, aquela situação recorrente em nossas vidas, até que nós tenhamos feito o aprendizado. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos
no capítulo 27, Pedi e obtereis, que fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. E aí nós vemos que esse período no deserto das nossas consciências, das nossas existências, é um período em que nós vamos reavaliar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e verificar que essa necessidade de amadurecimento, ela nos traz uma oportunidade de crescimento. E ainda nos fala no item 21 do capítulo 27 que Deus o ouve e lhe concede a esperança, desde que o culpado clame por misericórdia. Aqui nós entendemos, e que nos fala logo a seguir, que o homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça, dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Quantos de nós estamos aproveitando este momento para organizar a nossa casa, para arrumar as gavetas, para higienizar com água sanitária, passar álcool gel nas mãos, lavar bem as mãos, termos as mãos limpas exteriormente. E voltando lá a Paulo, como nos disse o livro Caminho, Verdade e Vida, quantos de nós estamos dispostos a arrumar a nossa casa interior? E para isso existe um preço a pagar, que é sair da nossa zona de conforto. E para nós sairmos da nossa zona de conforto, nós precisamos olhar quem nós somos na realidade, sem máscaras. E quando nós fazemos isso de uma forma genuína, nós vamos buscar em Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, a forma como ele fez para descobrir-se interiormente, buscar esse autodescobrimento, que foi justamente um mapeamento mental. Quais as minhas atitudes no decorrer do meu dia? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? A quem eu preciso perdoar? Por que a atitude do outro me fere tanto e me incomoda tanto? O que eu preciso resolver em mim para que eu aprenda esta lição e ela não se repita de outra forma lá na frente? E quando nós buscamos esse autoconhecimento, nós acabamos descobrindo tudo aquilo que nos aflige, mas também o que nos alegra. E aquele nosso lado sombra, é necessário que ele venha à luz para que nós possamos trabalhar as situações que estão nos travando esse processo evolutivo. Quando nós falamos em tempo de autoencontro, nós pensamos também no despojamento de nós mesmos, porque muitas vezes nós estamos tão habituados àquele mesmo padrão de comportamento, e estes padrões de comportamento que muitas vezes não nos edificam,
E o Livro dos Espíritos, na questão 909, em que fala sobre quão poucos dentre vós têm vontade, que nós precisaríamos de poucos esforços para alcançarmos o nosso intento de evoluir. Mas quão poucos dentre nós têm vontade. E Leon Denis nos fala da vontade como uma das grandes potências da alma, em que a partir dela nós vamos mudando padrões de comportamento, forjando novos hábitos e nos aproximando cada vez mais de Deus. Quando nós entramos no deserto, com aquela sensação de autossuficiência, orgulho e egoísmo, nós achamos que estamos sozinhos lá, eu e meu deserto. Mas com o passar da caminhada, nós vamos vendo que a misericórdia divina não nos abandona nunca. E mesmo nestas situações que nós estamos passando, na atualidade, sendo um chamamento a nós olharmos os verdadeiros valores, que são os da alma, sem descuidar do corpo, o que nos ocorre é que no decorrer da caminhada nós vamos vendo que não estamos sozinhos. Sempre Deus esteve conosco lá para nos dar a mão. Nós é que não nos elevávamos o suficiente para compreender. Mas durante essa caminhada, que por vezes é difícil, nós vamos desenvolvendo a resiliência, a humildade, a solidariedade, porque estamos sozinhos com a nossa consciência no nosso processo evolutivo, mas junto conosco temos inúmeros irmãos de caminhada que estão nas mesmas condições, uns um pouco mais à frente, outros um pouco atrás, mas estamos todos juntos rumo à unidade divina. E neste rumo à unidade divina, nós vamos nos reconhecendo e reconhecendo em nós e no outro que a nossa tarefa aqui na Terra, ela exige cooperação, não é competição. Nós só podemos competir com nós mesmos porque nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, mas com experiências únicas. Então, o que vale para mim pode não valer para o outro em termos de experiências de ordem física. Não nos comparemos uns aos outros. Apenas façamos o nosso melhor dentro daquilo que nós temos de possibilidades. Chico Xavier costumava dizer: aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada vez melhor. Porque é com a nossa consciência que nós vamos nos reconhecendo, nos encontrando e nos descobrindo no decorrer da nossa caminhada. E pensando nesse tempo de autoencontro, lembramos de uma música do nosso autor brasileiro Gilberto Gil,
ela é do ano de 1973, que ele foi muito inspirado nesse momento que compôs essa música, e nós lembramos, a partir dessa música, do poder da oração nas nossas existências. O quanto a oração é importante e o quanto ela pode nos auxiliar nesta caminhada. Ao mesmo tempo que nós vemos tantas notícias que nos desequilibram, nós vemos atitudes que nos salvam. Ainda ontem, na sacada do meu apartamento, vi o vizinho da frente ajoelhado em posição de oração. E aquela situação me enterneceu muito, porque quando que nós tivemos a oportunidade de ver tantas pessoas envolvidas em ajudar o próximo, seja através de um telefonema, de uma palavra, de uma oração, de 1 quilo de alimento. Cada um fazendo dentro do seu possível, dando as mãos à humanidade em torno da solidariedade, da caridade e do entendimento que não existem fronteiras. Somos todos filhos de Deus, rumo à perfeição que nos é suscetível, rumo à felicidade. Por isso, esses períodos de crise, eles antecedem as mudanças que nós precisamos fazer para alcançarmos um mundo mais regenerado, o reino de Deus na terra. E lembrando então, retornando à música, ela também é interpretada por outros cantores da música popular brasileira. Se eu quiser falar com Deus. A letra é muito interessante. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Essa letra, ela nos remete a esta nossa caminhada, que nós vamos construindo passo a passo, rumo a Deus. Mas que estas situações que nos afligem momentaneamente, elas vão nos trazer o amadurecimento e a experiência necessária aquilo que nós queremos ser. A construção do homem novo em nós. E aí fica para a nossa reflexão a pergunta: como nós estamos aproveitando esta oportunidade? Estamos buscando alternativas de convivência,
de fraternidade, de autoconhecimento e autodescobrimento? Outra questão também. Estamos elevando a nossa vibração, auxiliando espiritualmente o nosso planeta neste momento, através da oração? A prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Desculpem. A prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma, nos disse Joana de Ângeles. E Jesus nos disse: não turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Que nós possamos, a exemplo do Cristo, através do trabalho dignificante no bem, independente se estejamos em hospitais ou dentro da nossa casa, cuidando da nossa saúde do corpo, que também é responsabilidade nossa, que não deixemos em nenhum momento e onde estivermos de cuidarmos do nosso espírito, de fortalecermos o nosso íntimo com bons pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz e segurança a todos. Fiquemos no recanto de nossos lares e abracemos aqueles que estão conosco. E que aproveitemos esse dia também para ligar para aquele parente distante que talvez esteja sozinho no seu lar, para lembrar que Jesus é conosco, onde quer que estejamos. Apenas pede que abramos o nosso coração à sua chegada. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.